preenchimento com Finafil, um modelo de preenchedor disponível agora no Brasil que você, profissional da saúde estética, precisa estar atualizado e saber muito a respeito. Eu sou a doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, a doutora Gisela Garcia, no Beleza na Lata. Gi, mais um episódio com bastante conhecimento científico e técnico. Para quem nos acompanha, tá pegando só o que é bom, né? Eu falo que tá pegando só a cereja do bolo, porque a gente está conseguindo filtrar metodologias, materiais para que se trabalhe com uma qualidade superior e com convidados que nos ensinam a trabalhar com essa cereja do bolo, né? E para isso a gente teve o apoio nesse episódio da marca distribuidora, que é quem vai vender este preenchedor da Alur, intitulado Finafil. E para falar dessa novidade aqui no Brasil, nós estamos com a speaker da Alur Medical, doutora Samantha C. Galotti, que é especialista em harmonização orofacial, professora e speaker da Alur Medical. Seja muito bem-vinda, doutora Samantha. Obrigada Olá, pela presença, doutora. Olá, doutora Gisela, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar pela Alur Medical sobre os produtos Finafil. Doutora, o que motivou a Alur Medical a trazer o Finafil para o mercado brasileiro? A Alur ela identificou uma demanda crescente no mercado de preenchedores que unissem segurança, pureza e tecnologia. E a Alur é expert nisso, né, em trazer tecnologia e inovação para o mercado. E o Finafil, ele é um preenchedor que o BDDE dele é 0.018 ppm, por exemplo, e o que hoje é preconizado pelo FDA e pela Anvisa é 2.0% de BDDE. Então é um preenchedor que ele tem, como que eu vou me expressar para vocês? Ele tem baixo resíduo, um resíduo quase zero de BDDE, por exemplo. Isso garante segurança para o preenchedor Finafil. E doutora, eu estou ouvindo falar então sobre o BDDE, que é um grande diferencial, onde esse preenchedor tem um baixíssimo BDDE. Para quem está nos assistindo e está entrando agora nesse mercado da saúde estética, o que é o BDDE? O BDDE é o grau de pureza do preenchedor 0.018 de BDDE, o Finafil, que é permitido até 2.0. Então ele tem um baixo índice de impureza comparado a outros preenchedores. E isso facilita muito, dá muita segurança para a gente, principalmente em relação ao ETIP, porque vai ter ETIP porque não tem esse grau de pureza. Correto. Gi, importante ter no Brasil um produto que dá maior segurança na aplicabilidade e, como a doutora falou sobre o ETIP, né? A gente está vendo pacientes que a imunidade abaixa depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, seja por gripe, qualquer outra situação de saúde, e a gente começa a ter, pelo menos na clínica, uma rotina agora, principalmente depois da pandemia, o paciente tendo essa complicação tardia, né? Alguns recente, mas eu tenho recebido mais paciente com complicação tardia devido a essa baixa imunidade. Então, utilizar um preenchedor que tem essa possibilidade de ETIP tardio reduzida é um grande diferencial, uma segurança para o paciente dos profissionais da saúde estética, né? Sim, e a gente tem ouvido muito falar, médicos cirurgiões plásticos principalmente, falando, não usem preenchedores, né? Alguns têm essa linha, né? Que eu discordo, porque, na verdade, se usou lá atrás uma quantidade muito grande, né, de preenchedores em face, se extrapolava a quantidade, o nível de segurança,
E essa questão também da pureza, né? Então, é um ganho, né? É um avanço tecnológico, eu vejo como, né? Uma evolução que vem ser dos preenchedores. Então, eu não gosto quando alguns profissionais falam de uma forma generalista, sabe? Porque o preenchedor... Poxa, mas nós estamos falando de qual? Nós estamos falando de uma marca segura? Nós estamos falando de uma marca que isso não ocorre? Então, eu não gosto. Então, as pessoas veem muito em rede social, pacientes perguntam, e as pessoas devem se deparar com isso dentro da clínica, falando, olha, eu estou com medo de usar preenchedor, olha, eu não quero usar preenchedor. Eu estou dizendo porque minha mãe é uma paciente que gosta muito de procedimento estético, e ela, de repente, veio com essa pergunta. Mas e aí, a gente deve parar? Porque eu vi na rede social. Então, para quem trabalha, deve estar acontecendo muito isso. Então, a gente vem hoje também tranquilizar, né? Porque a mídia trabalha a parte de intercorrência da desgraça com a estética, né? Justamente amedrontando. O que tem que se esclarecer, e isso é importante, esse episódio com a doutora Samantha, é que o produto que se utiliza faz toda a diferença. E aí a gente quer divulgar aqui um produto inovador, com baixo BDDE, como a doutora Samantha falou, trazendo menores chances, né, de edema tardio pós-aplicação de um preenchedor. Doutora, e quando a gente fala de ácido hialurônico, né, e muitos profissionais pensam em algumas marcas consagradas, qual que é o posicionamento do Finafil nesse cenário tão competitivo? Ele se posiciona como uma alternativa premium, uma tecnologia atualizada e o foco dele é em resultados naturais e duradouros. Isso que a Finafil preza. E assim, é diferente de muitas marcas tradicionais, ele entrega um ácido hialurônico puro, que o BDDE dele, por exemplo, é 0,018, e isso evita os resíduos tóxicos que vai evitar o ETIP no paciente. A gente sabe que não vai zerar o ETIP. Eu não estou aqui dizendo que usando o Finafil não terá ETIP, mas a chance é muito menor, principalmente comparado aos outros preenchedores que nós temos no mercado. E sabemos também que o ETIP, como a doutora Gisela descreveu muito bem, e a doutora Cristiane também, em relação, vai depender da imunidade, da saúde do paciente, tem uma série de fatores. Por isso que a anamnese é muito importante também nesse procedimento. Eu acho que essa questão de termos um produto com maior durabilidade e um efeito mais natural já facilita muito o profissional na entrega de uma vertente que hoje a harmonização facial preza, que é um resultado de naturalização, de um efeito de pro-age, né? Um rejuvenescimento mais saudável, né, Gi? Eu acho que está muito indo por esse lado. Totalmente. Resultados lindos. Hoje ela vai mostrar um pouco pra gente. Resultados lindos, comprovados. Então, eu gostaria até de perguntar um pouquinho mais, doutora, o que diferencia, para a gente não perder essa linha de raciocínio, o que diferencia, então, essa tecnologia de reticulação do Finafil em comparação a outras marcas? Eu acho muito importante falar sobre isso, né? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de pontuar? Nós trabalhamos, o Finafil, ele veio com uma outra inovação em relação à tecnologia, que a tecnologia é quase molecular concentration, que é a EMC. E isso reduz o edema no paciente, que é muito importante também, porque a gente consegue economizar material, não fica colocando tanto preenchedor no paciente, porque a gente faz a injeção e a gente não tem tanto edema. Então, a gente tem ali na hora do procedimento de como vai ficar o procedimento. Isso é muito bacana. E sem contar que esse material, o gel, ele tem uma homogeneidade. Você coloca, faz a injeção do ácido, você consegue ver perfeitamente como vai ficar o preenchedor na face do paciente. Porque quando tem muito edema, a gente não consegue ter essa visualização. Então, tem muito a ver com a reologia desse tipo de preenchedor? Muito a ver com a reologia. Sim, tem muito a ver com a reologia, sim.
E como é que essa reologia tem impacto clínico nos resultados do paciente? Assim, nós temos o ácido hialurônico que ele vai permitir trabalhar tanto em áreas de projeção como mento, mandíbula, malar. E nós temos a outra reologia, que é de outro preenchedor, que nós vamos falar que nós trabalhamos com lábio, região de olheira, que é o Infuse, que é de uma reticulação baixa para média, e nós temos o Intense, que é de média para alta. Ah, doutora Samanta, por que você fala que é de baixa para média e de média para alta? Porque dá para a gente poder trabalhar com esse preenchedor de várias formas. Por exemplo, é muito comum eu utilizar no meu consultório o de baixa reticulação para média, que é o Infuse, eu uso em região de olheira, eu uso em região de sulco, eu uso em região de lábio. Agora, o de média para alta reticulação, eu já consigo uma projeção de mento, eu consigo uma projeção de mandíbula, eu consigo fazer os pontos do MD Codes em malar. E a facilidade da gente trabalhar com essas duas reologias somente na LU é que a gente não fica com aquela quantidade de ácido hialurônico sem saber o que fazer e como proceder. Consegue me compreender? Porque Sim. Isso, para quem está começando, iniciando então os procedimentos, fica sempre com essa dúvida. E o Finafil, ele consegue entregar resultado com essas duas reticulações. A reticulação, vamos colocar assim, média e reticulação alta, que é a reticulação baixa para média, que é o Infuse, e média para alta, que é o Intense. E eu apresento para vocês aqui alguns casos de antes e depois com esses produtos. E não tem, assim, você vai fazer um preenchimento labial, você consegue modelar esse preenchedor e ele modela, você faz a massagem e ele volta de uma forma, aquela forma ideal que você quer, sem edema nenhum para o paciente. É incrível. E essa tecnologia EMC permite isso. É muito interessante, né? Porque é tão bom você poder trabalhar com um material que te dá a condição de ver como é que tá, como é que vai ficar. E a entrega de resultado para o paciente também, né? É bom para os dois, assim, a gente vê essa segurança do paciente, mas do profissional também de estar fazendo um trabalho bonito, né? Na faculdade eu recebo muitas dúvidas sobre essa questão que a doutora Samanta falou. Dependendo da marca, tem tanto tipo de preenchedor que o profissional ele fica muito perdido e inseguro em fazer a escolha entre 6, 7 tipos de preenchedores diferentes para cada área de atuação. A doutora Samanta falou sobre os resultados de antes e depois. A Ju, nossa diretora e jornalista aqui do Beleza na Lata, vai colocar aqui, doutora Samanta, seus resultados que eu achei maravilhosos e pode comentar, porque agora, olha, a gente está com o resultado de lábio e você pode falar aí pra gente sobre qual a técnica, qual o produto que usou. Esse lábio aí eu utilizei. Outra coisa que é muito importante a gente falar, que lábio é uma construção. Essa minha paciente, ela já fez várias vezes preenchimento labial. E quando ela veio no retorno, eu utilizei 1,2 ml de Finafil Infuse nessa paciente, na região de lábio. E eu fiz o lábio dela intercalando com cânula, a gente orienta a usar a cânula 22, e com agulha. E a agulha, para utilizar nesses preenchedores da Alu, a gente utiliza a 25, a 26 ou a 27, que é a indicação. E ficou um caso incrível, ficou super natural, e esse é o pós-imediato. E não teve edema, porque quando você tem edema, você fica meio que sem parâmetro para poder saber se você conseguiu entregar aquele resultado desejado ou não. E o que é muito bacana também é que cada seringa do Finafil, tanto a Intense quanto a Infuse, vem 1,2 ml.
E isso é incrível, porque sabe aquela sensação de você fazer um preenchimento e precisar de mais um cadinho? De mais um pouquinho? Sim. Então, esse 0,2 tem nessa seringa. É porque o resultado, às vezes, imediato, tem uma volumização que o paciente se apaixona e depois há uma remodelagem, não só do tecido, mas do produto, né? Depois de 15, 20 dias. E o paciente fala, poxa, eu gostei da minha boca que estava no primeiro dia, né? Então, quer dizer que ainda tem um custo-benefício maior para o profissional, né, doutora? Sim, sem dúvida. E assim, a gente consegue visualizar, não tendo tanto edema, foi o que você falou. É aquele resultado que a gente entregou. E também a gente tem um resultado que eu estou vendo aqui de um paciente masculino, aonde houve o trabalho de projeção de mento. Isso, projeção de mento. Esse Intense, ele projeta, mas para eu conseguir entregar esse resultado do mento, eu utilizei 2 seringas, porque eu fiz o mento e fiz um pouco também de pré-jol para poder trazer esse mento para frente, fazer essa projeção. Então aí eu utilizei 2 seringas do Intense para poder fazer esse preenchimento. E intercalei com agulha e cânula. E nós temos aqui uma outra paciente, onde tem o antes e depois, e foi feito o lábio, né, doutora Samantha? Essa paciente aí foi feito lábio e ficou bem bacana porque você vê que o lábio superior dela envelhecia bastante, né? A paciente. E eu utilizei aí nessa paciente também 1,2 ml, uma seringa de infuse. Uma seringa e E, fica e muito outra, Muito natural. natural. fica muito natural. Muito natural. E o infuse, ele baixa para média reticulação, ele é um preenchedor que ele vem na caixa, ele é rosa. E o Intense, ele vem na caixinha roxa. Isso já Não corre ajuda o risco bastante. Não, era se Sim. atrapalhar De com trocar, isso, né? De trocar. É, E, doutora, existe alguma vantagem em relação à longevidade dos resultados? sim, existe sim, porque ele, como ele tem essa reticulação e essa tecnologia MC, ele garante maior estabilidade estrutural do ácido hialurônico. Então, ele vai durar em torno de 12 a 18 meses. Agora, é muito importante também quando a gente fala isso para o profissional, até mesmo para o paciente, porque essa questão de durabilidade depende de uma infinidade de coisas, principalmente da saúde do paciente. Eu costumo dizer que a harmonização orofacial é para paciente saudável, mas nem sempre na clínica é assim. E fica muito difícil para a gente poder administrar isso e dar aquela certeza. Mas o que a gente divulga e informa, que passa de informação, é de 12 a 18 meses a durabilidade do preenchedor. É porque eu não ia querer perder esse resultado. Pois Eu tô é. olhando, eu falei, se fosse em mim, eu não gostaria de perder esse resultado. Né? E o paciente gosta de resultado mais duradouro, né? E a gente está projetando aqui rinomodelação, doutora. Rinomodelação. Foi utilizado o Intense para poder deixar esse nariz mais retinho. Mas, ó, esse nariz foi utilizado também fio Nose, da Prodip. Então, eu utilizei o fio Nose e depois eu coloquei o preenchedor e coloquei apenas 0,4 de preenchimento. Então, quer dizer que a gente consegue facilmente associar preenchedor com fio, e esse vai ser um tema para o nosso próximo episódio, que a gente já te convida para ficar aqui conosco, hein? Sim, sim. E doutora, com relação aos ácidos e aos fios, então, a gente consegue fazer uma associação e potencializar ainda os resultados com relação ao preenchimento, à sustentação da pele, é isso? Sim, nós conseguimos associar. Porque quanto mais a gente associa, melhor o resultado.
para o paciente. Então é uma tendência, né? É frustrante. Porque é frustrante também o profissional não conseguir entregar aquele resultado para o paciente. Então, essa associação é muito bacana. Correto. E qual que é a mensagem que você deixaria aqui para gente, para os profissionais que ainda não utilizam desta associação? A mensagem que eu deixo é que quem não utiliza está perdendo tempo e dinheiro. E também está perdendo a oportunidade de entregar procedimentos e casos incríveis para os pacientes, porque essa associação é o que tem de mais moderno hoje dentro da harmonização. Porque os pacientes hoje, como a doutora Gisela falou anteriormente, eles não estão querendo preencher tanto a face, ficar com o rosto cheio de preenchedor. Então, associando o fio ao preenchedor, a gente consegue, com o fio, estimular a colágeno, reposicionar os compartimentos e entra ali com preenchimento como se fosse a cerejinha do bolo, proporcionando aquele resultado incrível. 2 perguntinhas. O que vem primeiro? Fio ou preenchedor? E reforçando aí, que na verdade não é uma pergunta, é reforçando. É seguro, não é, doutora? Se souber fazer a técnica. Sim, é totalmente seguro, tanto o fio quanto o ácido hialurônico, mas a gente tem que ter a noção anatômica. A anatomia, assim, é primordial para quem vai fazer procedimentos de injetáveis. E a segurança, por exemplo, os fios, antes, a gente pode dar ré, eu não consigo, eu tenho medo. Gente, não precisa ter medo. Os fios Prodip, os fios moldados, ele proporciona reversibilidade com o grip. Ou se não tiver o grip, você pode utilizar outros dispositivos. Enfim, não tem mais isso. Você consegue proporcionar reversibilidade com os fios. E o preenchedor, se você errar em último caso, Deus me livre e guarde, você tem a hialuronidase. E uma vantagem do Finafil é que nós fizemos o teste tanto com o Infuse quanto com o Intense. Nós colocamos numa placa de vidro preenchedor, colocamos a hialuronidase e deixamos ali por 1 hora. E o resultado foi super satisfatório, degradou 90% do ácido. E isso é incrível, conseguir isso. É uma segurança que o Finafil proporciona para o profissional. E o nível de conforto também, pelo fato dele não ter tanto edema, é um conforto maior também para o paciente, né? Tanto no procedimento como no pós. Sim, sem sombra de dúvida. Isso, sem sombra de dúvida, é um conforto para o paciente. Porque não gerando edema, e assim, sem contar também o psicológico, né? Porque dentro da harmonização a gente trabalha muito com esse psicológico do paciente. O paciente, quando sai com muito edema, ele já fica assustado. E com o Finafil, a gente consegue proporcionar esse conforto para o paciente e para o profissional também. Ela falou da dica dela, de quem não trabalha. Como eu não trabalho na área, doutora, eu já tô pensando assim, que pena que eu perdi esse preenchimento. Mas calma, isso vai ser resolvido essa semana. Com certeza, tem que experimentar. Te convido para ir lá na clínica. Eu olhei e falei, nossa, esse é o lábio que eu quero. Nossa, esse é o nariz que eu quero. Olha, final de semana passado, a gente já utilizou ambos preenchedores da Allure e as pacientes amaram o resultado. E eu pude observar isso que a doutora falou. O inchaço é quase zero, ele é mínimo. Os pacientes realmente, pelo que a gente pôde ver, eles saem com uma naturalidade dali que eu acho que o preenchedor, doutora, ele tem um custo-benefício bom para o paciente, correto? Sim, porque é tanto para o paciente quanto para o profissional, porque vem 1,2 em cada seringa. E outra, gente, ele vem com cânula. Então você adquire o preenchedor e ganha uma cânula. Então, para o profissional também, do ponto de vista de mercado, né? Isso é importante também, Sim. porque tudo tem custo, né? E o profissional, às vezes, ele tem dúvida, né? De qual cânula utilizar e já vindo com a cânula, já tem aí um custo-benefício bom para o profissional, né? Eu já tô... E para profissionais que não podem... Profissionais que não podem anestesiar, o que gera conforto também na hora de fazer a inserção do ácido para o paciente.
É uma dica também muito importante, né? Eu já estou fã da Alur, eu quero saber se a gente já pode esperar uns próximos lançamentos da Alur, se tem alguma coisa a mais. Porque aqui a gente brinca assim, doutora, a gente sempre dá uma dica importante. A Cris já estava esperando eu falar isso. A gente sempre dá uma dica muito importante, a gente sempre traz alguma coisa que a gente diz, olha, na sua clínica, você tem uma gaveta que você não abre ela e tem muita coisa importante lá dentro que você não está vendo. Então, a gente sempre tem dicas muito boas aqui, não são nossas, são dos nossos convidados sempre. Né? E eu acho que hoje a gente abriu tanta gaveta com ela, né, Cris? Ela deu tanta dica importante que a gente fala, olha, o profissional de estética às vezes não vê que ele tem tanto recurso para trabalhar e com uma facilidade de trabalho. Não é nada difícil, né? Esses profissionais que vêm trazer a sua expertise para a gente, né, Cris? Eles trazem de uma forma tão simples, né? É uma dica tão importante e parece assim, me leva a pensar assim, por que nunca eu pensei nisso? Me leva a pensar que importância tem a doutora Samantha trazer essa inovação que agora está disponível no Brasil, de forma a simplificar um procedimento que é de alta complexidade na prática, então tem que ter um treinamento, mas que, tendo 2 produtos, simplifica o raciocínio científico do profissional, raciocínio clínico, né? E, doutora, com relação às inovações, o que a Alur tem feito para trazer mais novidades aí para o Brasil, como uma palavrinha final nesse episódio? A Alur está para trazer o preenchedor de alta reticulação, que é indicação para corporal. Isso em breve vai estar aí no mercado. E quando eu falei muito de baixa para média, de média para alta, porque sempre assim, quando eu estou ministrando workshops, quando eu estou ministrando cursos, mentorias, o que ocorre é a dúvida. Eu posso utilizar o Intense para fazer lábio? A empresa não preconiza, mas na clínica, eu que pratico muito, faço muito preenchimento labial, eu consigo fazer e tenho alunos que replicam a técnica e fazem preenchimento com Intense. Então, eu sempre tenho muito cuidado em falar isso, porque é algo assim, a prática clínica é uma coisa e o produto é outro. Mas dá para poder fazer. É só saber que o Infuse ele tem uma reticulação mais baixa, que são esferas menores, as maiores e uma reticulação mais alta. Então, isso que o profissional tem que entender, porque tem que saber um pouco de reologia para fazer um procedimento e conseguir entregar um resultado bacana para o paciente. Legal, gente, para quem está assistindo e gostaria de saber como que a doutora Samantha trabalha, porque os resultados dela são lindos, claro que mérito da técnica dela, mas aí a gente quer saber o que ela usa, né? Aí tá a dica. Com certeza, Doutora, imperdível. Muito obrigada pelos doutora. Conhecimentos compartilhados. Esse nosso Beleza na Lata hoje tratou sobre 2 preenchedores muito importantes que é o Infuse e o Intense, que fazem parte aí do Finafil, disponibilizado pela empresa Alur, distribuído pela marca, né? E nós tivemos a grata felicidade de estar com a doutora Samantha Segalotti. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e curta, compartilha com quem precisa aprender mais sobre essa temática e certamente nós teremos mais episódios com a doutora, porque a gente precisa falar sobre fios e eu vou deixar um gostinho aí de quero mais para vocês, porque a doutora ela desenvolveu um dispositivo que você vai acompanhar com a gente nos próximos episódios. Fiquem sempre com a gente. Um grande abraço, né, Gi, para os nossos colegas que nos assistem. Doutora, obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em ensinar e compartilhar o seu conhecimento. E para quem está nos assistindo, eu espero que tenham aproveitado muito esse episódio super importante e espero nos próximos.
Eu que agradeço a doutora Cristiane, a doutora Gisela, e não deixem de entrar em contato com o Insta da Alur, porque a Alur ela tem uma plataforma onde tira várias dúvidas, tem o suporte técnico, ela dá esse suporte, o qual eu não vejo também em outras empresas. Isso é muito bacana. Legal. Vamos para o próximo, então. Gente, fica aí que o próximo episódio a gente vai ter uma continuação, né, Cris? Com certeza, vamos Não falar de percam o fios próximo. e dispositivos que a doutora desenvolveu. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.